Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Francisco, mas a minha provocação eu acabei não fazendo. É sobre essa questão aí do conceito de espírito ou do espírito, sei lá, com você que vai me explicar aí, do Hegel. Ah, e as questões de ordem ética, a partir desses conceitos. Você trabalhou Kant também, quando você fez o curso de Direito, e fez uma aproximação desses conceitos, aí, sob o ponto de vista humanista e talvez metafísico? Sim, Kant é importantíssimo, né? Me desculpe assim não tê-lo citado, mas Kant é importantíssimo para esses dois grandes filósofos, né? O Hegel é um kantiano, né? Ele é um kantiano que, naquele sentido nietzschiano que eu falei, né? Ele não fica à sombra de Kant, né? Ele supera, digamos, o mestre, ou nesse sentido que eu estou colocando assim, da crítica, porque o Hegel lê toda a obra de Kant. Desculpa te interromper, mas eu fiquei com a impressão, quando você estava falando, Hum, que ele pegou o imperativo categórico e ficou martelando em cima dele. Sim, o Habermas também, o que você tá colocando também, o Habermas, ele é kantiano, né? Assim, era uma outra questão que eu ia colocar. São dois grandes filósofos, todos os dois criticam Kant, mas principalmente o Habermas, toda a moral habermasiana é uma releitura do imperativo categórico, como você disse, de Kant, né? Porque o Kant, qual é o problema, por exemplo, da ética kantiana, segundo o próprio Hegel e também depois o Habermas, né? É que ela é uma ética monadológica, né? Ela fica no nível do sujeito, da subjetividade, né? É um imperativo categórico no sentido de que é uma norma universal que eu teria que seguir, né? Que eu me dou porque é racional, mas tanto Hegel como Habermas criticam essa questão do subjetivismo kantiano, e aí o que é que faz o Habermas? O Habermas modifica, digamos assim, essa ética, trocando em miúdos, nessa ética kantiana, e ele é um kantiano muito ferrenho, muito forte nesse sentido, além de um discípulo dele, o Foster, né, que agora é mais kantiano, é de uma quarta geração da Escola de Frankfurt, mas o Habermas, a ética do discurso é justamente uma ética kantiana, digamos assim, colocada ao nível da comunicação, né? Porque ele procura essa coisa da universalidade, do consenso, a partir da linguagem, né? Da guinada paradigmática, da guinada linguística, né? Que a gente teve no século XX. Né? Então, o Kant ele é importantíssimo para a história da filosofia moderna e contemporânea. Você tem toda a razão. Né? E para esses dois grandes filósofos, né? Principalmente. Ok. Francisco, fala aí para gente por que você saiu do Hegel no mestrado, né? Depois do mestrado, e deu. Não, nem me pareceu uma guinada. Você que vai me explicar para gente aí. E foi para o Habermas. Por quê? Pois é, veja, eu tive, como eu disse para você, bons professores hegelianos e aquela ideia minha de ter uma profundidade da filosofia, porque sempre ficam lacunas, né, durante o curso, só são 4 anos, né, de licenciatura, e aí eu resolvi ir para Hegel, que era um grande filósofo, e depois de um bom tempo de experiência aqui na universidade, né, depois eu me deparei principalmente com a filosofia política e juiz política, né, de Habermas, e aí, como eu disse para você, acabei fazendo um bacharelado em Direito, mas veja, o Habermas eu achei super importante porque ele é um filósofo, é um dos grandes gênios da filosofia contemporânea. Eu acho que não existe filósofo contemporâneo mais erudito, né, me permitam os outros filósofos, do que Habermas. Habermas, ele adentra em todos os âmbitos da filosofia, desde a filosofia analítica, a filosofia da linguagem, a filosofia do sujeito, o existencialismo, a psicanálise, sociologia, e o objetivo da escola de Frankfurt, inclusive, eles têm essa proposta da interdisciplinaridade, então ele trabalha com Freud, né? Freud tem um papel importante na confecção da teoria da ação comunicativa de Habermas. O texto Conhecimento e Interesse e alguns outros textos de Habermas mostram isso, porque, por exemplo, o Freud
além de Piaget, Kohlberg, vários outros pessoas da psicologia e da psicanálise, né? O Freud e esses outros autores da sociologia, Max Weber, Parsons, vários outros. Então, veja, no caso do Freud, como eu disse, né, muita gente não sabe, acaba discutindo Habermas e tal, mas, por exemplo, o próprio Freud, que foi importantíssimo para a primeira geração, que teve toda essa discussão em torno do pensamento dele, né, o Marcuse, as divergências deles com Erich Fromm, né, que faz toda uma psicanálise da sociedade contemporânea e analisa tanto o sujeito como a sociedade capitalista, as patologias individuais como coletivos, o Marcuse, Eros e Civilização, o Adorno, e a obra grande, né, que o Habermas também se debruça, de Horkheim e Adorno, né, a dialética do esclarecimento, todos eles têm uma influência freudiana. Mas veja, no caso de Habermas, a questão do Freud tem uma preocupação com o indivíduo, né? As neuroses, os problemas, as patologias individuais, e ele também tem textos sociológicos, né? O Futuro de uma Ilusão, Totem Tabu, onde ele tem toda uma preocupação filogenética, né? com a espécie, né? Do ponto de vista dessas patologias, da repressão, do complexo diário, como ontogenética, né? Do indivíduo. E o Habermas, ele se apropria da psicanálise freudiana justamente no sentido de mostrar que ela tem um papel importante, como a teoria da ação comunicativa dele tem, e o pensamento marxiano de mostrar as patologias, a alienação do ponto de vista social, né? E o Freud do ponto de vista individual. Então, a psicanálise ela seria uma espécie, né, das discussões dele, inclusive de hermenêutica com Gadamer, ele deixa transparecer isso, e a leitura dele com Freud, a psicanálise seria uma espécie de hermenêutica do sujeito, onde esse sujeito seria como uma espécie, a sua vida seria como uma espécie de texto que foi danificado, e a psicanálise ela tem esse papel importante, né, de tornar transparente aquela linguagem que foi danificada no momento da infância, né, como estuda Freud, e aí foi jogado ao nível da inconsciência, determinados problemas e patologias a nível de repressão, e aí ela traz à tona, através da análise, né, do analista, isso para o sujeito, para que ele tenha uma linguagem transparente, tanto consigo como em relação ao outro, né? E aí ele leva em conta toda uma série de discussões, por exemplo, como Wittgenstein, que a linguagem não é algo privado, né? E o Habermas acaba tendo utilizando alguns conceitos um pouco diferentes, né? Nesse sentido, teria que aprofundar muito mais essa questão, né? E aí, por isso que a linguagem ela nunca pode ser algo totalmente privado, né? E nesse sentido a psicanálise ela tem, o psicanalista ele tem uma função muito importante dentro da teoria da ação comunicativa, né? Na base, né? Em relação ao indivíduo nessa relação consigo e com o outro. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.